Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje falaremos como desenvolver habilidades em 3 etapas, tá? No violino, isso serve para violino, viola e violoncelo, tá? Normalmente nós temos pressa em aprender e esquecemos de alguns detalhes importantes, tá? Esse vídeo, inclusive, vai servir até para mim e acredito que para todos, né? Assim, por exemplo, 3 etapas. A primeira etapa é entender. Eu até marquei aqui para não esquecer os tópicos. A minha colinha aqui, tá? Ter o conhecimento. O aluno precisa entender o que o professor está falando. Ou seja, eu, ou como professor, ou qualquer irmãos que exerçam ser professor no GEM, enfim, em aulas particulares, o aluno precisa entender claramente o que eu estou querendo passar para ele. Ele precisa se fazer entender. Os professores, precisam se fazer entender para o aluno. Exemplo, a habilidade de segurar o arco, né? Eu preciso, quando eu estiver falando para ele segurar aqui, deixar a mão cair naturalmente, que o mindinho, dedinho tem que estar redondinho, né? A gente não segura assim, a gente segura no meio da segunda e terceira falange, assim, enfim, né? Pronar a mão. Eu preciso fazer entender, me fazer entender para o aluno pegar a habilidade. Ele precisa entender, eu preciso explicar para ele os motivos, porque qual as vantagens de segurar o arco corretamente. Eu preciso me fazer entender. Postura, como segurar o instrumento, troca de posições. O professor precisa saber transmitir o conhecimento. Às vezes a gente tem tanto conhecimento e não consegue transmitir. Não tem, como é que eu posso dizer? Não tem essa habilidade de transmitir o conhecimento. Tá? Então, transmitir o conhecimento também é uma habilidade para o desenvolvimento técnico do aluno. O aluno precisa entender e compreender o que o professor está passando sobre determinado assunto. Espero que ficou bem claro isso aqui, né? O segundo passo para desenvolver habilidades é fazer seu corpo entender e conseguir fazer determinada ação. Ou seja, isso serve tanto para professores explicar ou como para o aluno. Por exemplo, você está aprendendo, por exemplo, marteler. O seu corpo precisa entender como vai fazer a ação. Às vezes eu tenho a habilidade, o marteler é um golpe seco e que você pressiona você pressiona a nota presa e na saída você solta a pressão e dá aquele golpe seco, parece uma martelada. Tudo bem. Só que o seu corpo precisa entender esse movimento da ação. Senão você vai fazer o marteler, tudo torto. Ou seja, o professor precisa criar estratégias para ajudar o aluno a fazer determinada habilidade. Se o aluno está com dificuldade o seu corpo está com dificuldade de fazer determinada ação técnica, o professor precisa ter estratégia para o aluno chegar e entender o movimento que o corpo precisa fazer para desenvolver essa habilidade, né, do marteler. Porque conhecimento não é habilidade. Às vezes nós temos conhecimento de uma coisa, mas não temos a habilidade de fazer a técnica. Exemplo, exercícios preparatórios, criar caminhos para o desenvolvimento do aluno. Ou seja, ter toda uma preparação para chegar no resultado final, para ajudar o aluno a desenvolver a habilidade. A terceira etapa, o terceiro tópico aqui é construção das habilidades. O aluno entender, compreender e conseguir fazer. Aqui, construção das habilidades. O aluno entender, compreender e conseguir fazer. Ou seja, o aluno, então, para ele ter determinada habilidade, o aluno precisa entender, compreender e conseguir fazer. O seu corpo faça determinada habilidade no desenvolvimento técnico.
Fazer o aluno repetir corretamente os exercícios, ou seja, acertou uma vez, repita várias vezes o certo. Né? Às vezes o aluno erra 10 vezes e acerta uma e o professor passa para frente. Não, fazer repetições corretamente do exercício ajuda a desenvolver habilidades. Né? Repetições dos exercícios corretamente, ou seja, acertou os exercícios, repetir várias vezes o acerto, não só uma vez. Tá? Então esses foram os 3 tópicos, espero poder ajudar. Esses tópicos eu guardo dentro de mim, até hoje eu procuro fazer isso, né? Porque às vezes a gente esquece, a gente quer fazer as coisas muito rápido e esquece de processos para nós chegarmos até determinada habilidade. Né? Conhecimento não é habilidade. A gente pode conhecer determinado assunto, mas para a gente desenvolver a habilidade com repetições corretas e uma boa orientação. Ou seja, os professores precisam se fazer entender ao aluno. Bom, Deus abençoe grandemente a todos.